Fala, nação cartoleira, beleza? Meu nome é Caio, eu sou editor do site Cartoleiros e eu tenho uma informação muito importante pra vocês. O Cartola FC tem que acabar. Cartola FC tem que acabar. Bom, por que eu tô falando isso? Basicamente, o Cartola FC hoje, ele trabalha com o modelo Pro, que é quando a pessoa paga, né, para ter a assinatura do Cartola FC, e aí ela tem algumas vantagens, né, em relação às pessoas ou os cartoleiros que não pagam por esse serviço. Elas têm um maior número de ligas para participar, né, no campeonato, além de poder fazer alguns mata-matas e também desafiar outros jogadores, né? Só que ultimamente isso tem gerado um certo problema no Cartola FC ou na comunidade cartoleira, pelo fato dos jogadores de Cartola FC cobrarem muito os jogadores reais, né? Os jogadores dos times em campo, fora de campo, nas redes sociais principalmente. Isso tem causado um certo problema na moral e até mesmo na relação dos jogadores reais, dos jogadores dos times, com os cartoleiros, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso recente do Marcos Rocha, né? Que o cartoleiro foi lá no Instagram dele e dizer que ele tinha colocado o Marcos Rocha como capitão. E aí, pelo fato do Marcos Rocha não ter pontuado bem, né? O cartoleiro ficou cobrando ele, basicamente. E aí o Marcos Rocha, muito educado, mandou ele tomar no cu. Basicamente foi isso que aconteceu com o Marcos Rocha, né? Outro caso foi o do jogador Arthur, o atacante do Bragantino. Um fã foi lá no Instagram dele e também cobrou ele muito, né, por conta da atuação em campo. E o Arthur, também muito educado, mandou o fã colocar a irmã biscate dele no Cartola FC. Então isso é totalmente errado de um lado e de outro, né? E isso basicamente está se tornando corriqueiro. Outro caso é o do jogador Gil, zagueiro do Corinthians, né? Mesmo estilo do Marcos Rocha, mesmo jeito do Arthur. O cara foi lá cobrar e ele simplesmente ficou chateado, ficou puto da vida com o cara. Tá, mas a questão aqui é como isso influencia negativamente no Cartola FC. Porque imaginem, se o jogador coloca na cabeça que ele tem que jogar em função do Fantasy Game, isso pode afetar o desempenho dele em campo, uma vez que ele não vai acertar tantos passes pelo medo de não pontuar tão bem ali no Fantasy Game, né? Já que o passe incompleto ele tira uma pontuação do jogador, do desempenho final. Lá em 2017 eu fiz um texto no Medium do Cartoleiros em que eu falava justamente sobre isso, né? Sobre como o Cartola FC poderia servir como uma referência de desempenho para os jogadores. Porque imaginem, se o jogador ele vai bem no Fantasy Game por conta de finalizações defendidas, finalizações para fora, gols, assistências, os scouts positivos, ele acabaria tendo um desempenho bom no final das contas, né? Na vida real. Da mesma forma, os scouts negativos, como agora o passe errado, né? Enfim, scouts que, utilizando a estatística, eles podem melhorar o desempenho do jogador de uma forma geral. No Cartola FC, algumas pontuações elas são muito boas nesse sentido. A principal delas nessa nova atualização são os passes incompletos. Então, o jogador que tem uma grande quantidade de passes incompletos, ele acaba tendo uma pontuação relativamente menor no Fantasy Game e um desempenho em campo relativamente baixo por conta dessa situação, né? Porque imaginem se num passe errado, ocasional, resultar em um gol do adversário. Tem dois times que vão participar da próxima edição. Tem o Benfica do Jesus, hein? O Benfica do Cebolinha. Vamos ver como vai se comportar o Benfica de JJ. Que bola! Pra sair cara a cara, pra fazer, Matheus, limpou, vai fazer! É algo que a gente tem que realmente observar, né? Também nessa publicação eu falo sobre como os jogadores que basicamente não estão nem aí pro Cartola FC, eles acabam tendo uma queda de rendimento muito grande no campeonato, né? Porque justamente pelos fatores que eu já falei antes, né? Dos scouts e das estatísticas específicas de cada jogador ou de cada situação que acabam servindo de base para ele ter um bom desempenho no jogo. Quem também já passou por essa situação de reclamar ou de falar mal do Cartola FC foi jogadores como Rafael Sobis, o Andrigo. Vocês lembram do Andrigo lá do Inter de 2017, 2016? Inclusive em 2016, o Andrigo, que tipo, foda-se o Cartola, eu quero os 3 pontos, eu fiz uma brincadeira de que
aquela ali seria o momento de instaurar a maldição Andrigo, né? Por conta dessa situação. E naquele ano, curiosamente, coincidentemente, eu não tenho nada a ver com isso, o Inter acabou sendo rebaixado para a segunda divisão, o que é no mínimo curioso, né? Outros problemas que têm ocasionado um desinteresse dos jogadores, né, dos cartoleiros, é o fato de que poucas melhorias são implementadas no Fantasy Game. Isso acaba dificultando, né, um pouco a vida dos cartoleiros. Imaginem, principalmente nessa temporada em que não existe um banco de reservas, por exemplo. Então os jogadores acabam não entrando em campo, ou então não sendo nem relacionados para a partida, não viajam. E os cartoleiros ficam tristes, né? Porque eles não conseguiram alterar o time deles em tempo. O último caso que isso aconteceu foi no jogo do Goiás, na estreia do campeonato, em que os jogadores saíram de campo, né? Eles não entraram, na verdade, na partida. E o confronto era contra o São Paulo. Eles acabaram saindo no meio da partida, antes do início do jogo. E o jogo não contou para o Cartola FC, né? Foi dado como zero. E tinham vários jogadores do Goiás e do São Paulo que tinham sido escalados por milhares de cartoleiros. Isso acabou afetando o desempenho desses cartoleiros, né? Um outro problema que eu considero são as ligas pagas, né? São as pessoas que basicamente pegam o dinheiro delas e investem ou colocam ali para participar de uma liga mata-mata ou então de uma liga de tiro curto e confiam muito nas dicas dos especialistas, né, de portais, assim como o próprio Cartoleiros, né? A diferença é que a gente não cobra nada para escrever textos sobre Cartola FC, porque a gente acredita que não é necessário pagar para a gente compartilhar um conhecimento básico, né, que é uma análise de um jogador e tal. O máximo que a gente consegue são os recursos do AdSense que aparece lá pela propaganda, né, do site, e isso acaba rendendo alguns centavos de dólar para a gente no final de cada mês. Fora isso, todo o conteúdo que a gente publica é gratuito, é livre, é aberto para todo mundo. E esses portais, né, que cobram um valor, um plano de sócios, eles acabam tendo um desempenho não tão bom na temporada quanto se gostaria, né? E isso acaba dificultando a vida do próprio cartoleiro, que além de pagar o plano para ele ter acesso a essas dicas exclusivas dos especialistas, eles acabam pagando também para entrar nessas ligas mata-mata, nessas ligas de tiro curto, e não tendo um bom desempenho. Isso acaba gerando um grande problema para a comunidade, porque eles não vão falar do cara que está escrevendo o texto, eles vão falar do Cartola FC, que não implementa as mudanças necessárias, ou que não tem banco de reserva, que não tem uma opção para segurar o jogador, então fazer alteração de última hora, enfim. Isso é algo que pode gerar um grande problema no futuro. E, por fim, né, essa situação dos times, dos próprios times em relação à emissora Globo, né, que tem muitos times, as leis estão mudando e tem muito time que não está dando direito de transmissão, outras empresas estão entrando em concorrência, os próprios times, os próprios clubes e empresas estão oferecendo serviços de transmissão ao vivo, né, próprios, e isso eventualmente vai se tornar um problema de direitos de imagem, né? Imaginem se os próprios jogadores, é algo que é levantado corriqueiramente na comunidade cartoleira, dos próprios jogadores simplesmente começarem a cobrar os direitos de imagem. Isso pode ocasionar em bloqueio de uso da imagem do jogador no Cartola FC ou pela própria Globo, né? Então é uma possibilidade, o Cartola FC ele, eventualmente é uma possibilidade de ele acabar, mas não tão cedo assim. Tem muita coisa para rolar e isso é algo que a gente vai acompanhar ao longo do tempo. Enquanto isso, vocês podem acompanhar outras informações, outras novidades aqui no canal. Não deixe de se inscrever, porque é muito importante para a gente crescer a nossa audiência aqui no YouTube e transmitir informações para mais pessoas como você. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer coisa, deixa nos comentários, manda mensagem para a gente aí nos comentários, que a gente vai ler nos próximos episódios ou no próximo vídeo, quem sabe. A partir desse período a gente vai começar a publicar mais conteúdo no YouTube do que no site, porque o conteúdo do YouTube ele é um pouquinho mais dinâmico, a gente consegue fazer uma pesquisa melhor e transmitir melhor a ideia que a gente tem na nossa cabeça. Muito obrigado e até a próxima!